Fala galera, professor Leonardo aí novamente para passar mais um conteúdo para vocês, conteúdo super, hiper, mega fácil. Cara, esse conteúdo ele é tão fácil que às vezes dá vontade de nem passar, mas é bom a gente entender aí um pouco aí disso tudo. Então, o título do conteúdo é números consecutivos. Para quem não sabe, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Agora eu quero fazer umas perguntas para vocês aqui agora. Olha só. Você realmente conhece os números? Desde o começo aí desse módulo, nós estamos tentando entender, colocamos os números romanos, agora nós estamos trabalhando com os números naturais. Então, se eu falasse que números são pessoas, elas teriam personalidade, elas teriam sua diferença. Eu não estou falando diferença de valor, eu estou falando realmente particularidades. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Vocês acreditariam se eu falasse que números têm filhos? Então, tipo, é uma parada meio estranha de se falar. Porque exatamente nós estamos trabalhando com números e não com pessoas. Mas eu gosto muito de fazer essa comparação porque aí a gente consegue entender melhor os números. Só que assim, as pessoas não têm poderes, não são super-heróis, mas nós temos números temos números que possuem superpoderes. E vocês vão ver esses números ainda nesse módulo ainda. Quais são esses superpoderes desses números? Por enquanto eu só quero deixar esse ar de mistério para vocês entenderem. E dizer para vocês uma coisa, que o número mais importante na matemática é um número que não vale nada. Bem, eu acho que vocês sabem qual é o número que não vale nada. Esse é o número zero, para quem não sabe, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre os números. O zero ele é o número mais importante, não porque ele não vale nada, mas é porque ele dá início ao conjunto dos números naturais. Se vocês lembram, tem aquela retinha, naquela reta o primeiro número que aparece é o zero, e depois aparecem outros números aí. Então é exatamente por esse motivo que o zero é o número mais importante na matemática, digamos assim. Nesse módulo aí, no segundo módulo, no próximo módulo, a gente vai ver um pouco sobre números pais e filhos, que tem um pouco de ligação aí com a operação de vezes e dividido. Mas aí por enquanto vocês ainda não estão, não vou dizer que não estão preparados, mas que a gente tem que ver ainda outras coisas antes de partir para isso. Aí a pergunta, você tem vizinho? Aqueles vizinhos chato que fica fazendo barulho de madrugada, som alto, enchendo a cara, falando besteira, que joga lixo no teu quintal? Pois a matemática os números também tem, tá? Infelizmente os números também tem, e tem aqueles números lá que tem aqueles vizinhos chatos. Do mesmo jeito que você tem os vizinhos chatos, a matemática também tem. Só que tem um nome para esses números chatos, esses vizinhos aí chatos. Nós damos os nomes de números consecutivos. Então toda vez que você ouvir a palavra números consecutivos, você vai lembrar que eles são vizinhos. Só que ainda é um pouco estranho falar de vizinhança assim, né, na matemática. Então vamos tentar ser um pouco mais abrangentes. Eu quero que vocês observem essa reta, que eu já passei para vocês essa reta, né, a reta numérica, que ela começa com 0, vai para o 1, o 2, o 3 e por aí vai. E eu quero que vocês percebam que o vizinho do zero, peraí, o vizinho do zero é o número 1, porque é o que está do lado dele. Ó. Se vocês repararem, é o vizinho mais próximo dele, é 1. E o vizinho do 1 é o 2 e o 0, ou seja, ele tem dois vizinhos. O número 1 já tem dois vizinhos. O vizinho do número 2 é o número 1, que a gente já identificou, e o número 3. Então, se você reparar aí, quase todos os números vão ter dois vizinhos. Um menor que ele e outro maior que ele. Necessariamente sempre vai estar do lado dele. Então, a gente vê aí que o vizinho do 1, o vizinho do número 1 é o 0.
e o 2. E no meio está o número 1. O vizinho, vamos trocar de cor aqui e colocar esse azul. Qual é o vizinho do número 7? É o número 6 e o número 8, que são os mais próximos dele. Então, e ele fica no meio. Esses são os vizinhos dele. Então, se você reparar, praticamente quase todos os números têm dois vizinhos. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Que eu também posso falar um menor e outro maior que ele. Com exceção do número 1. O número 1 é o único que... Número 1 não, perdão, gente. O número 0 é o único que possui apenas um vizinho. Por enquanto, tá? No número 1, vamos trocar de cor aqui, eu não gosto de repetir cor. Ele só tem como vizinho, o 0 só tem como vizinho o número 1. Porque ele não tem vizinho aqui do outro lado. Ele não há esse vizinho. Então, praticamente o 0, ele é, digamos assim, ele é um morador da melhor casa que tem. Porque ele só tem um vizinho. E se esse vizinho for chato, é melhor você ter um vizinho chato do que dois vizinhos chatos. Por causa disso. Então, a gente aqui fazendo algumas afirmações. O 2 e o 3, eles são consecutivos? 2 e 3 são consecutivos. Se você olhar aqui, ele está um do lado do outro. Se está um do lado do outro, sim, eles são consecutivos. O 4 e o 6 são consecutivos? Não, porque o número 5 está no meio deles. O 4 e o 6 não são consecutivos. Qual é o único número consecutivo do 0? É o número 1. É o único vizinho que o 0 possui, é o número 1. Então, gente, sempre que cair alguma coisa desse tipo em alguma questão, alguma prova, ele vai dar um número base para vocês. Eu quero que vocês me digam os números consecutivos do número 7, por exemplo. Você vai lá e coloca que os números consecutivos são o 6 e o 8. Então, é isso que eu quero que vocês façam agora. Vocês vão escrever os consecutivos. Mesmo esquema que a gente está fazendo nas aulas anteriores. Dá uma pausa no vídeo e escreve os números consecutivos aí, ou seja, os vizinhos que esse número possui. Se ele possuir só um vizinho, você coloca só um vizinho. Se ele possuir dois vizinhos, você coloca os dois vizinhos. Beleza? Pausou o vídeo. Vamos nessa, gente. Recomeçando então, o 2, ele tem como vizinho o número 1 e o número 3. O 5 tem como vizinho o 4 e o 6. O 9 tem como vizinho o 8 e o 10. Vou colocar entre parênteses sempre, tá? O 16 tem como vizinho o 15 e o 17. O 14 tem como vizinhos o 13 e o 15. O 0 só tem como vizinho o número 1. O 16 tem o 15 e o 17. O 20 tem o 19, que é o menor, e o 21, que é o maior. E o 44 tem como vizinhos aí o 43 e o 45. E o 100 tem como vizinhos o 99 e o 101. Galera, então toda vez que a gente falar de consecutivos, a gente vai estar falando de vizinhos. Ou seja, eles têm que estar próximos. Beleza? Não pode estar distante, senão não são vizinhos, ou seja, não são consecutivos. Então, toda vez na matemática que você ouvir a palavra consecutivo, você vai lembrar aí dos vizinhos. Beleza, galera? Essa aula é simples, ela acaba por aqui agora.